Namastê, beautiful souls, bem-vindos! Hoje iniciaremos a carta 8 da mensagem As Cartas de Cristo. Para vocês que estão acompanhando a leitura até aqui, sejam muito bem-vindos e vamos seguir o nosso estudo. Carta 8. Vim novamente a você para falar sobre a verdadeira natureza da existência. A verdade do ser é esta: você, que acredita somente no mundo material, está vivendo inteiramente no mundo finito, terreno. Está vivendo na dimensão da manifestação de suas crenças. Aqueles cujas percepções espirituais e vidas foram elevadas em suas frequências vibratórias para fundir-se com as frequências espirituais de vibração na dimensão espiritual, podem perceber que vivem em duas dimensões. Eles estão plenamente conscientes dessa verdade, vivem segundo essa verdade e evoluem em frequência do ser cada vez mais elevadas. Eles já não estão presos pelas crenças humanas e vivem no entendimento de que estão no infinito, no qual não há limitações. Quanto mais elevadas são suas frequências vibratórias de consciência, mais conscientes estão de que vivem no infinito e de que só eles mesmos põem limites ao que podem aspirar. Aqueles cujas percepções foram elevadas desse modo enquanto ainda estão em seus corpos, percebem que há somente uma dimensão do verdadeiro ser individual, e essa dimensão é a atividade da consciência divina. Eles também podem chegar a compreender plenamente que há uma dimensão além, a da consciência universal, na qual o universal reside em perfeito equilíbrio e que não pode ser invadida por ninguém, pois nessa dimensão qualquer individualidade seria imediatamente absorvida pela unidade do ser. Quando uma alma atinge em compreensão e realização o nível mais elevado das frequências vibratórias da consciência, a consciência crística pode olhar para baixo e contemplar os níveis de vibração que se elevam ou descem até a humanidade na Terra. Ela sabe com amor e compaixão que a humanidade está aprisionada nas vibrações inferiores da consciência divina, que estão ocultas no impulso egocêntrico. Esse impulso é totalmente inconsciente da verdade do ser, que é a verdadeira identidade da alma e a verdade terrena do ego. Ele não tem a menor consciência do imenso propósito por trás de sua consciência e da missão final que deve empreender. A tarefa da alma recém-nascida é a de experimentar por meio de seu corpo, a psique e tudo que essas frequências inferiores vêm a oferecer e de crescer em consequência dos acontecimentos e experiências mentais e emocionais que surgem de seus pensamentos e sentimentos. A alma deve aprender, por meio de experiências e erros, o estado de consciência que a torna enormemente feliz ou carregada de dor ou tristeza, o que dá início a diversas limitações físicas. O propósito da vida na Terra não é o de descobrir o meio a experimentar alegria e felicidade inalteráveis, ainda que isso seja o desejo de cada alma. Felicidade e alegria sublime dificultariam o progresso da alma em direção às vibrações espirituais superiores da consciência. Finalmente, depois de muitas vidas, de altos e baixos, de confrontos e infortúnios, a psique despertará para a verdade de seu ser e compreenderá que tem dentro de si mesma o potencial para recorrer à consciência divina, a fim de obter discernimento, entendimento e conhecimento, bem
como para elevar as vibrações da sua consciência espiritual, as de saúde, bem-estar, proteção, crescimento interior, alimento espiritual e irradiar para os outros a própria natureza da consciência divina. Como disse antes, a consciência divina e a vida é consciência. Onde há vida, há consciência. Onde há consciência, há vida. Tudo na existência é definido pelas frequências vibratórias da consciência. A luz, o som, a cor, todos os fenômenos físicos vivos ou inanimados. Se você pode mudar as frequências vibratórias de qualquer coisa, você pode mudar a aparência dela, seja som, cor, gás, líquido ou órgãos físicos. Quando os órgãos físicos apresentam um aspecto de má saúde, é porque as frequências vibratórias normais desse órgão foram reduzidas e a vida dentro dele foi diminuída. A ciência apresenta o universo como matéria que possui consciência, mas a verdade é que o universo é consciência que adquiriu a aparência da matéria como consequência de um declínio para as frequências vibratórias inferiores de consciência. Essa é a verdadeira realidade da existência, nada mais. Toda a sua existência é uma questão de frequências vibratórias. Quanto mais elevadas são as percepções espirituais e a aderência ao pensamento espiritual, mais velozes são as frequências vibratórias pessoais no corpo. A vitalidade eleva-se e a doença, por fim, desaparece. A comunidade científica acredita que você vive inteiramente na dimensão humana, que compreende o sistema solar e as galáxias de estrelas. A ciência acredita que o raciocínio humano é o ponto mais alto de referência inteligente em qualquer momento, tendo evoluído como proposta as mudanças ambientais e as condições climáticas, e que é puramente o produto da atividade cerebral. Segundo a ciência, suas emoções são totalmente reais e válidas, e o que se pensa e se sente é indiscutível, e isso constitui a única realidade da existência. A normalidade é avaliada segundo a média dos pensamentos, ações e respostas ao meio. Isso é percebido como uma realidade humana. Qualquer talento que transcende o rendimento médio da mente média é considerado como sendo genial e originário de poderes mentais pouco usuais. Considera-se que o rendimento abaixo da média deve-se ao atraso mental resultante de alguma causa física, genética, trauma de nascimento, etc. A ciência acredita que a dimensão física é o começo e o final da existência. A ciência é tão contrária a qualquer possibilidade de crenças que possam iludi-la que aceitará como real qualquer fenômeno, com a condição de que possa ser calculado, estimado e provado por instrumentos. Se você pensar a respeito disso cuidadosamente, compreenderá que o que a ciência sustenta como fato é na realidade somente uma crença originada de conclusões tiradas pelo uso de seus 5 sentidos. Assim, é como qualquer outro aspecto da sua existência. Em sua dimensão terrena, os fatos acontecem segundo após segundo, mas o momento em que se produzem se tornam crenças recordações, e as recordações não são sempre precisas. Quaisquer sentimentos e pensamentos que você tenha sobre o passado não são fatos, mas pontos de vista e crenças, e, portanto, não são fatos nem são a realidade por trás deles. Isso aplica a todas as facetas da existência. A verdade é, você vive em uma dimensão terrena composta inteiramente por 2 crenças que surgem de suas respostas ao que ocorreu há 100, 1000 ou 10.000 anos. Houve um tempo em que as pessoas acreditavam que a Terra era plana, portanto,
Elas pensavam viver em um mundo plano e tinham medo de navegar muito longe, indo de um lado para o outro do oceano, pois havia o perigo de cair pela borda do mundo. Para aquelas pessoas, há somente 400 anos, o mundo era plano. Hoje, graças ao conhecimento, o mundo é acessível em todas as direções. As pessoas no passado, como as do presente, dirigiam suas vidas segundo as lendas dos antepassados, o poder dos ancestrais e outras histórias. Acreditaram nelas de maneira tão intensa que as limitações impostas por aquelas crenças restringiram suas ações e atividades. A dança, por exemplo, era considerada imoral e perversa por certas seitas cristãs. Portanto, esse prazer foi erroneamente negado a muita gente que podia ter vivenciado grande alegria e liberado muita tensão ao dançar. Com a religião se passa o mesmo. As crenças são a própria substância da religião. Elas são baseadas em acontecimentos antiquíssimos, que não são mais do que lendas. As crenças podem ter sido relevantes para a mentalidade geral daqueles tempos, mas há muito se tornaram irrelevantes em um mundo de contínuas mudanças. Ainda assim, elas são estritamente observadas e se converteram em objeto de culto, festividades, celebrações, choro e mais destrutivamente se tornaram a razão pela qual os homens se matam entre si e causam terríveis desgraças a mulheres e crianças. Certas religiões afirmam que Deus está em toda parte, em todas as coisas, mas também afirmam de maneira dogmática que ninguém conhece a mente de Deus, ou as razões pelas quais o povo se mata entre si. Pode ser que isso esteja nos planos de Deus, dizem. Com atitudes mentais compostas de tal conjunto de crenças e lógicas, onde a humanidade pode, no tempo atual, encontrar alguma certeza de beleza, alegria, saúde, bem-estar e amor? As crenças religiosas nos apresentam um Deus cuja vontade pode trazer vida e cura ou morte e destruição. Com tais crenças, a única certeza é a incerteza. Com essas crenças, qualquer doença ou anormalidade pode ser justificada como sendo a vontade de Deus. Porém, são as suas crenças que controlam todas as expectativas de que a vida pode trazer para você no futuro. É preferível o agnosticismo saudável, que é um tipo de atitude mental que aceita que desconhece a natureza de Deus ou a existência de algum Deus, mas que está aberta à convicção trazida pela iluminação, do que as crenças fanáticas de meias verdades ou inverdades. Como é cega a raça humana em geral? As pessoas são como toupeiras, vivendo em túneis, convencidas de que são capazes de avaliar toda a sua existência usando seus sentidos do ouvir e cheirar, sua limitada visão e tato. Assim, você pode descer na escada das formas da vida e constatar que milhares de espécies vivem vidas inteiramente definidas e delimitadas pelos seus sentidos. O que elas podem perceber como real constitui a sua realidade pessoal, seu mundo particular. Cada camada da existência experimentada pelas diversas espécies de seres vivos é diferente de qualquer outra dentro da dimensão terrena. Isso inclui a mente humana, que está literalmente possuída pelas doutrinas e dogmas religiosos e aprisionada em teorias científicas e fórmulas matemáticas. As doutrinas religiosas foram concebidas pelo raciocínio humano em um esforço
para explicar os ensinamentos dos mestres espirituais, cujas mentes se moveram além da esfera humana do intelecto, adentrando as esferas celestiais da concepção inspirada na realidade universal. Os conceitos científicos também são produto dos sentidos humanos, racionalizando e dando nomes aos fenômenos examinados pela visão humana durante a experimentação. Portanto, quando o raciocínio humano é capaz de deixar de lado tais crenças limitadas e elevar-se para entrar em um contato com a realidade que se acha além do raciocínio, da lógica e da mais alta racionalização humana, que se denomina conhecimento, a mente entra nas esferas superiores da consciência da vida. Ela está tomada pela verdade universal, a qual está literalmente além do que uma mente humana normal pode perceber, aceitar ou compreender. A mente humana não pode compreender nenhuma experiência que esteja além dos parâmetros eletromagnéticos da existência terrena e do funcionamento do cérebro, até que a iluminação da consciência divina entre na totalidade do sistema humano da mente, emoções e subconsciência. Momento esse em que a unidade e a harmonia subjacentes são reveladas. Quando percepções espirituais totalmente novas são apresentadas a uma mente que está religiosamente doutrinada, elas são percebidas como se viessem de Satanás, fosse pura loucura ou imaginação. Isso é natural, pois quando as emoções são intensamente despertadas e desafiadas, o que ocorre quando se contradiz profundas crenças, os impulsos magnético-emocionais de ligação-rejeição próprios do impulso egocêntrico entram imediatamente em ação. Qualquer tese ou suposição que promove um agudo mal-estar mental, angústia ou confusão da mente condicionada será acusada instantaneamente por uma barreira de provas reunidas entre as crenças da mente condicionada para apoiar tal rejeição. Mas as provas são apenas crenças. Isso é um processo emocional mental, totalmente natural dentro da dimensão puramente humana. Portanto, se minha verdade é oferecida àqueles cujas atitudes mentais são firmemente estabelecidas e condicionadas pelo medo ou fortalecidas pela vontade humana de aderir a tais crenças programadas, é simplesmente natural que a verdade desperte emoções indisciplinadas e que seja violentamente recusada, e talvez até virulência. Essa é uma descrição da atividade mental e emocional normal dentro da dimensão humana. Não deve ser criticada, uma vez que uma mente condicionada se sente completamente segura e à deriva, ou num lamaçal, quando é confrontada com um conceito inteiramente novo. Essas metáforas humanas descrevem exatamente o que ocorre quando a mente doutrinada é desafiada por uma percepção completamente nova sobre aquilo que antes era considerada tão precioso, tão seguro, tão correto. Lendo essas cartas pela primeira vez, você poderá determinar onde você está mental e emocionalmente. Você está bloqueado no progresso espiritual por sua teimosa adesão às suas crenças atuais? Depois da devida reflexão, você é capaz de compreender que tudo o que está defendendo tão fortemente é somente crença irracional? É absolutamente vital para seu desenvolvimento espiritual que você, enfim, compreenda plenamente os princípios da sua mente humana e do funcionamento emocional. Se você pensa que sabe, mas não compreende completamente, você apenas poderá compreender afastando-se disso completamente, transcendendo, se movendo até as dimensões de percepção e de consciência mais elevadas, entrando na verdade em si mesma. Somente então,
começará a perceber que você e todas as outras pessoas do mundo têm vivido e orientado suas vidas quase que inteiramente pelas crenças humanas, não pela verdade. Muitas pessoas acreditam que de todo coração, que ao rezarem pedindo para receber tal coisa, viver tal experiência ou receber a boa orientação para certa situação, elas verdadeiramente receberão o objeto, a experiência ou a orientação que melhorará seu bem-estar. Elas acreditam que quando receberem a resposta à sua oração, e se a receberem, se alegrarão sinceramente e seguirão imediatamente o conselho, independente de quais sejam as condições presentes. Por quê? Vindo do divino, só pode ser a resposta correta, que condiz à felicidade. No entanto, quando se deparam com o tão desejado objeto, experiência ou orientação, os que recebem a graça divina às vezes ficam tão perturbados e desorientados que são incapazes de aceitar a intromissão da consciência divina exatamente como tinham pedido e não sabem o que fazer diante disso. Se a mente fica tão comprometida quando recebe o que pediu, quando vem de uma forma inesperada, onde está a verdadeira fé e crença que a pessoa não estava tão certa de possuir em abundância? Você não vê que é a crença e não a verdade que tem orquestrado todo o movimento na resposta à oração? Com a exceção, é claro, da intervenção da consciência divina? Essa intervenção é a única realidade em todo o procedimento. O resto é crença e esperança, uma ginástica mental que utilizam as experiências passadas para medir o presente. Sua única verdade é a consciência divina, que conduz unicamente para o crescimento e perfeição, se você confia plenamente que ela irá fazê-lo. Faça uma pausa aqui para ler e reler os parágrafos anteriores, pois o que se passa em sua consciência é a base de suas experiências e de sua vida. Pergunte a si mesmo: você realmente percebe, se dá conta, compreende que a realidade é a fonte de todo conhecimento e criatividade? Ou você simplesmente aceita essas palavras formalmente e reconhece a consciência divina apenas de uma maneira mental e superficial? Você vive plena e completamente, minuto a minuto, no entendimento de que a consciência universal é a única realidade e a inteligência mais elevada operando na criação? Você depende consistentemente da sua suprema e efetiva orientação? Ou você pensa que seria melhor viver segundo a sua própria vontade, finita, e seus impulsos emocionais por vezes confusos? Se você recebe uma orientação direta para seguir certo caminho, mas hesita se perguntando se essa orientação dirige para onde pensa querer ir, você está plenamente entregue à mais alta autoridade inteligente, à consciência divina? Não é isso uma indicação de que seu ego ainda está no controle? Inclusive essas cartas, quando difundidas conforme o previsto, se tornarão crenças e não a pura percepção espiritual daquilo que é, do qual se originam essas palavras. Somente quando essas palavras forem levadas à meditação, depois de pedir pela iluminação espiritual, é que finalmente a realidade espiritual que está por trás dela chegará como um raio de luz à mente. Quando isso acontecer, você saberá que sabe. Aqueles que tenham evoluído o suficiente para viver em duas dimensões, vocês, cujas mentes podem viver para além do reino do intelecto humano em direção à dimensão mais elevada da realidade universal, provavelmente encontrarão muitas pessoas no futuro que rejeitarão essas cartas, como se fossem pura imaginação. Porém, não se entristeçam. Recordem o que estou dizendo agora.
Vocês residem em 2 dimensões e ninguém pode passar além da dimensão do mero intelecto antes de ter cumprido os pré-requisitos da iluminação espiritual. Estes são um verdadeiro despertar espiritual conduzido a uma profunda iluminação das atividades do ego e da personalidade, seguindo por arrependimento, arrependimento, arrependimento. Esse é o único caminho. O arrependimento leva à rejeição da dimensão magnético-emocional, de rejeição-ligação, que em suas formas mais destrutivas os humanos descrevem como pecado. Quando uma pessoa adentra a dimensão espiritual e é impregnada com características da vida, a pessoa começa a compreender e por fim saber que o impulso egóico humano de olhar apenas para o eu, em realidade, fecha a alma para o contínuo fluxo da vida divina na mente, no coração, no corpo e nas relações e nas experiências diárias. Pensar em si mesmo é uma experiência terrena, humana. A entrega total e sincera da personalidade ao Pai Vida remove a barreira entre a dimensão espiritual e a alma. A pessoa já não tem que pensar em si mesmo. Tudo o que a vida divina é, flui no corpo, na mente, no coração, nas experiências e nas relações do indivíduo. Tal pessoa vive guiada pelo instinto e segue o seu coração, que se revelará perfeito no longo prazo. A vida divina sempre está aí a ser acessada, sempre que a pessoa abandone sua própria e se dirija a ela em todas as suas necessidades. Você deve lembrar que me refiro ao momento em que você penetra a dimensão humana do intelecto e ultrapassa sua confiança nele e nos meios materiais para conseguir o que quer da vida. Muitas pessoas acreditam que atingiram esse ponto do desenvolvimento espiritual, mas estão iludindo a si mesmas. Quando uma pessoa abandona a lógica e sabe, sem nenhuma dúvida, que pode confiar plenamente na orientação para alcançar objetivos inspirados, sua vida muda. Os benefícios fluem em sua vida quando você compreende totalmente que a consciência divina é a realidade invisível, o poder, trabalhando por trás de todas as aparências exteriores da sua vida, movendo a força da energia inteligente para trazer satisfação às suas necessidades. Você não tem que negar as aparências nem dedicar o poder do pensamento à condição que procura resolver. Tudo o que você tem que fazer é entregar a sua vontade pessoal e saber que à medida que seu intelecto limitado abre espaço, a realidade infinita se move para ordenar sua vida de uma maneira totalmente nova, para se afastar de todos os seus apoios do passado, para trazer à sua mente uma nova visão para uma nova tarefa e conduzir você para as novas áreas de atividade. Mas quando isso ocorrer, você deve estar preparado para deixar-se levar completamente. Você deve liberar seu ego às seguranças do passado e saber que as seguranças maiores ainda e de uma natureza muito diferente o esperam quando seguir sua inspiração. Uma vez que esse estado de existência espiritual humana e bem-estar harmonioso depende inteiramente da habilidade de a pessoa fazer um contato real com a realidade divina, é imprescindível voltar uma e outra vez ao estudo profundo da realidade divina em si mesma e de maneira pela qual o impulso egocêntrico trabalha sem cessar na consciência humana, bloqueando as diretrizes intuitivas da vida divina na mente. Neste momento, você está vivendo uma experiência obscura, pesada, em lugar de viver conscientemente dentro da consciência divina, adentrando nela e permitindo que ela invada e alegre o seu pensar e as suas experiências na vida. Você permanece encerrado no quadro mental emocional dos impulsos eletromagnéticos, até que dirija o poder de sua vontade para dissolver conscientemente o tecido de suas crenças humanamente concebidas e chegue a ver com clareza que sua realidade é a consciência divina.
não sua família, nem sua conta bancária. Quando alcançar essa visão interior, entrará na luz e a luz habitará em você. Por causa do mal-estar e do cabo de guerra entre a alma em evolução e o ego humano, que exige parecer bom mais do que ser bom e que não suporta o pensamento de que poderia ser imperfeito, há pouca gente neste momento recebendo inspiração e compartilhando-a com os outros, e que fale da necessidade de passar por um período de purificação interior. As pessoas modernas estão condicionadas aos serviços instantâneos, à luz instantânea, ao aquecimento instantâneo, à comida, bebida, roupa e entretenimento instantâneos. Assim, não são atraídas para uma verdade que implica em autossacrifício, trabalho duro e total dedicação para o objetivo. Além disso, muitos mestres estão ganhando muito dinheiro com suas atividades e devem apresentar uma verdade que venda. Se seus mestres atuais falassem de um caminho que permitisse atingir as dimensões mais elevadas por meio de transferência da iluminação mental pessoal, ainda assim seria necessário submeter-se ao intenso autoexame e à purificação das emoções magnéticas de ligação-rejeição. Se você estiver no caminho ascendente para as dimensões espirituais mais elevadas, seu percurso se caracterizará por momentos de clara e brilhante autoinspeção e autoentendimento, frequentemente seguidos pela repugnância de si. Esse sentimento obscuro e doloroso é o contrário da emoção magnética, onde antes o ego se agarrava à sua visão essencial de si mesmo como sendo maior e melhor que os outros. Agora começa a vislumbrar o fato angustiante de que talvez seja não só um pouco, mas muito imperfeito. Qualquer pessoa que atinge esse nível de desenvolvimento se encontrará andando no caminho da verdadeira humildade. Retome a sua coragem quando observar que isso está acontecendo com você. Você estará se separando de restos das crenças passadas e errôneas a respeito de si mesmo e de sua personalidade ilusória. Lembre-se de que é a sua intenção, motivação ou convicção que proporciona a você o poder criativo para fazer tudo o que quer fazer. No momento em que deseja, de todo o coração, mudar a tendência normal de seus padrões emocionais magnéticos, você coloca esse processo em movimento. Se definir claramente os objetivos que deseja alcançar e os mantiver sempre diante de sua visão, escrevendo-os ou guardando-os na sua mente, em breve descobrirá que as mudanças desejadas se efetuaram em sua consciência. Quando isso ocorrer, você sentirá a leveza de espírito e terá momentos de pura alegria. Estará comprovando que a verdade do ser conduz os corações prisioneiros à perfeita liberdade na vida espiritual. Ao mesmo tempo, entenda que o seu ego deve, pela necessidade de capacitá-lo a sobreviver, fazê-lo acreditar que você tem valor para si mesmo e para os outros. Qualquer sério desafio externo referente ao valor do eu é altamente destrutivo. O medo desesperado e uma diminuição da confiança interna levarão você à certeza de que não tem valor para o mundo, e o suicídio pode ser o resultado natural. Portanto, seu progresso deve ser e será gradual. Ninguém jamais deveria esperar que as pessoas mudassem completamente com conselhos ou momentos de inspiração. O crescimento somente pode acontecer gradualmente, com uma revelação interior depois da outra. Uma verdadeira revelação interior ocupará a mente de uma pessoa com um ponto de vista totalmente novo, e esse fará com que ela comece a abordar essas circunstâncias da vida de maneira diferente. Essa visão interior deve dirigir as ações da pessoa até que tenha sido completamente absorvida
na consciência para toda a eternidade e torne-se parte da evolução da alma. Por exemplo, o homem pode ter a ideia de que terá sucesso na vida e se impuser sua vontade de maneira agressiva sobre aqueles que estiverem dentro do seu campo de ação. Ele pode acreditar que se gritar será ouvido melhor. Depois, talvez desperte para o fato de que ninguém gosta muito dele e de que seus empregados e amigos o evitam. Então, talvez se torne ainda mais agressivo porque se sente humilhado. Ou então, se ele é uma alma em evolução, pergunte-se o que pode fazer a respeito de seu isolamento. No momento em que a vida divina penetrar em sua consciência, psique, e fizer com que se dê conta de que ele mesmo afasta as pessoas com quem grita, terá um relâmpago de inspiração. Compreenderá que para ser feliz e ter sucesso, deve tratar os outros como ele gostaria que o tratassem. Você poderia dizer que essa percepção não é necessariamente inspirada, mas apenas nascida do senso comum, que ele mesmo foi responsável por chegar a essa compreensão. No entanto, não é assim. Os pensamentos do ego são ditados somente pelos impulsos de ligação e rejeição, e qualquer nova sabedoria vem da inteligência amorosa. Esse poderá ser o último relâmpago de inspiração que terá, mas se ele verdadeiramente está em um caminho espiritual e buscando as dimensões mais elevadas da realização, gradualmente perceberá que essa primeira superação do ego não é suficiente. Ele começará a ver outros padrões de comportamento egóico dos quais não suspeitava e colocará outro objetivo fora do alcance no momento, mas que em breve, com oração e reflexão, também atingirá. Dessa maneira, as frequências vibratórias de sua consciência se elevarão e ele se moverá gradualmente para os reinos celestiais da consciência, o reino dos céus. Outro exemplo pode ser o da mulher que só se sinta segura pela imutabilidade de seu estado atual. Ela tem medo de se expressar quando é tratada com desrespeito. Essa pessoa humilde, embora se sinta mais à vontade se refugiando no silêncio, sofrerá também com um profundo ressentimento porque sua personalidade passiva não é respeitada. Tal pessoa, geralmente, se volta para a religião em busca de conforto e segurança. E porque não compreende as leis da existência, ela provavelmente permanecerá imóvel em sua humildade até o fim do seu tempo na Terra. De fato, por causa das minhas palavras registradas nos evangelhos, benditos sejam os mansos, porque eles herdarão a terra. A igreja ensinou que a humildade é recomendável e talvez essa mulher sinta que sua humildade é o caminho para a luz. Entretanto, se essa pequena e humilde mulher encontrar a verdade referente ao seu ser e encontrar o caminho correto para fazer contato com a consciência universal, ela acabará por compreender claramente que espiritualmente é igual a todos os demais. Ela será inspirada para expressar-se bem e terá força para falar sua verdade de maneira mais confiante e atraente. As pessoas começarão a respeitar essa nova pessoa e ela estará manifestando o desenvolvimento espiritual interior que ganhou durante seus momentos passados em meditação. Lembre-se que você não está na Terra para agradar a Deus, conforme diz a Igreja. Está na Terra para expressar Deus e para fazer um contato cada vez mais próximo com a consciência universal, até que fique livre da escravidão magnético-emocional. Devo deixar claro que as minhas palavras foram mal interpretadas no Evangelho. Eu disse, bem-aventurados são aqueles de coração pacífico, porque eles herdarão a terra. Se você contemplar o mundo, verá que aqueles países de coração pacífico prosperam e vivem em harmonia com seus vizinhos, onde a confusão, assassinatos, essa turbulência é uma manifestação direta da consciência de seus habitantes.
Tal consciência destrói um país e gera pobreza e doença. Às vezes, um país como o Tibete, que adora o seu próprio isolamento, rituais e crenças espirituais, pode estar sufocando a si mesmo sob o peso de suas próprias criações humano-espirituais. Seus habitantes necessitam ser forçados a sair para o mundo turbulento para pôr à prova suas crenças. Eles também levam o que é real e o seu pensar para aqueles que são sobrecarregados com reações magnético-emocionais à vida. Eles são, em parte, o meio para aliviar a dor experimentada na sociedade moderna. Enquanto você estiver nesse caminho da luz, para os reinos celestiais da consciência divina, sem dúvida, terá experiências difíceis e agitadas antes de alcançar o seu verdadeiro objetivo. Você experimentará momentos de maravilhosa alegria e momentos em que o coração pesará e suas emoções o perturbarão, pois sentirá que há uma barreira impenetrável entre você e a consciência divina. Talvez você tenha ouvido falar desses tempos escuros de aflição interior, quando uma pessoa já não sabe o que ela é, nem o que deveria fazer ou onde deveria ir. Depois, de repente, justamente quando esse isolamento espiritual torna-se insuportável e o buscador entrega seu eu interior completamente à luz, ilumina sua mente e a pessoa vê alguma verdade maravilhosamente profunda sobre a existência e percebe com mais clareza sua fonte do ser. Então se enche de alegria porque Deus falou. Sim, a vida divina entrou em sua consciência e elevou-a em segurança para alcançar a consciência espiritual suprema dos reinos celestiais e o reino dos céus. Portanto, o caminho para avançar é através dos momentos de profundas revelações. Esses momentos devem ser valorizados e guardados na memória. Do contrário, todo o dedicado trabalho do eu se perderá e o buscador retrocederá continuamente para o início da busca. A fé deve ser forte em todos os momentos. As hesitações são contraproducentes. Quando eu desço aos seus planos ou dimensões de consciência, vejo sérios buscadores da verdade elevarem-se durante algumas horas, alegremente contarem sua experiência para os outros e então, um pouco depois, duvidarem do que antes tinham certeza de ter recebido. Isso atrasa o processo de desenvolvimento espiritual. Esses momentos de dúvida devem ser energeticamente combatidos e superados por meio da meditação e oração, pois a dúvida corrói o que você conhece e acredita. A dúvida é uma força negativa de consciência criativa direcionada contra a experiência da vida divina que elevou seu espírito para o alto. Você cria dentro de si mesmo uma pequena guerra entre sua experiência da consciência divina e sua cegueira humana. Você provavelmente destruirá a memória daquele momento divino e apagará todos os vestígios da elevação espiritual e desenvolvimento que ele trouxe para a sua consciência. Esse conflito o levará a sentir-se cansado e desanimado e provavelmente nunca compreenderá que você sozinho, sem ajuda nenhuma, provocou essa transformação negativa em si mesmo. Pessoas que estão no caminho espiritual frequentemente fazem isso a si mesmas e travam seu desenvolvimento espiritual, nunca parando para se perguntar que direito elas têm de recair nessa prática de autoindulgência. As pessoas utilizam a mente imprudentemente, arruinando suas vidas e as vidas dos outros, com os pensamentos e as palavras que surgem de seus impulsos egocêntricos. É apenas a sua vida mental e emoções perturbadas
o que gera confronto e ferimentos, ainda que não em seu rosto, corpo, mãos e pernas, a menos que confrontos acabem em abuso físico. E mesmo o conflito físico tem a sua origem na frustração do ego na mente e nas emoções, o que é transmitido para os membros do corpo, para que a ira incontrolável seja descarregada. Dessa maneira, casamentos e amizades começam com alegria e terminam em tristeza e rejeição mútuas. Pois as pessoas acham impossível canalizar seus impulsos egocêntricos para modos de expressão que preservem a vida e o amor. Pais e filhos expressam amor mútuo até os anos da adolescência, então o ódio entra em cena e azeda as relações quando os filhos se rebelam contra a autoridade e os pais reagem com o abuso autojustificado. Novamente, não há necessidade de tal conflito. Os pais podem compreender que cada geração luta para encontrar seu lugar no mundo adulto e para fazer as coisas de maneira mais inovadora do que os anciãos. Como os jovens podem florescer se forem aprisionados a uma escravidão juvenil? O tempo em que os filhos se tornam jovens adultos é um tempo de crescimento para os pais, que devem então se preparar para a etapa seguinte das suas vidas, o uso mais inspirado de seus talentos latentes e depois a velhice, aceitando suas loucuras e erros passados e, por fim, uma transição pacífica para a luz eterna. Mindful Souls, um prazer estar com vocês aqui. Nós fizemos a leitura da parte 1 da carta 8 e nos vemos no próximo episódio, a leitura da carta 2. Até lá! Muita luz, bênção, amor, paz, consciência crística. Namastê!